de Richard Simonetti, muito apropriado e muito interessante. Isso aqui inventou, né? Estão me ouvindo bem? Eu dizia então que no Reformador nós encontramos, Reformador de Março, nós encontramos um artigo extremamente oportuno escrito pelo nosso irmão Richard Simonetti. Desnecessário fazer a apresentação do Simonetti, né? Acho que os nossos irmãos já o conhecem. Ele já esteve em Uberlândia, tem uma literatura extraordinária, já está com mais de uma dezena de livros publicados e sempre escrevendo com muita objetividade, com muita facilidade para entendimento. E ele se baseia principalmente no Livro dos Espíritos. Como ele mesmo diz, o Livro dos Espíritos é o xodó dele. Nós temos algumas semelhanças, só nisso. Porque nós também gostamos muito do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos achamos que é, sem sombra de dúvida, o maior manancial de conhecimento e sabedoria que uma criatura humana pode alcançar. Os meus irmãos não imaginam o tesouro que nós temos na mão, que se chama o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro sempre atual. O Livro dos Espíritos é um livro que não apenas consola, esclarece, instrui, evangeliza a criatura. Pois que se a literatura comum traz a facilidade do conhecimento para a criatura humana, o Livro dos Espíritos dá algo mais, que é a evangelização. Então nós, os espíritas, temos um tesouro imensurável nas mãos e que às vezes não damos o devido valor. O Livro dos Espíritos, aliás, como todo só ia acontecer, toda a literatura espírita, deveria ser consultada diariamente por nós. Mas como nós entendemos até a nossa falta de tempo, entre aspas, e um tanto quanto ainda desorganizados e indisciplinados, principalmente para a leitura e para o estudo, né? Nós sugerimos aos nossos irmãos que todos os dias leem pelo menos uma pergunta do Livro dos Espíritos. Mas não apenas ler e obter a resposta, meditar sobre aquilo que está lendo. Os meus irmãos vão ter surpresas extraordinárias. Às vezes uma mesma pergunta estudada hoje, no dia seguinte tem um âmbito diferente, tem um ângulo que nós não percebemos. Façam isso, eu já sugeri isso aqui, me parece, e gostaria de reforçar esta sugestão. Leiam pelo menos, estudem pelo menos uma, duas perguntas de O Livro dos Espíritos, todos os dias. Reserve 15 minutos, se não puder 10 minutos, se não puder 5 minutos ao dia, para estudar o Livro dos Espíritos. Mas fazendo com método, sequenciado, estudando sempre, desde o primeiro capítulo, desde a primeira pergunta, quem é Deus, até a última pergunta. E nós vamos perceber realmente que, como o próprio Livro dos Espíritos nos diz, o dia em que a humanidade deixar de ser egoísta, o dia que o egoísmo já não mais vibrar em nossos sentimentos, então a humanidade será realmente feliz. E Simonetti comenta exatamente uma pergunta do Livro dos Espíritos. E ele começa o artigo contando aquela fábula que já foi contada aqui aos meus irmãos pelo nosso amigo de Mato Grosso, Estevão Camolete. Conta-se que havia um sábio professor numa escola que era admirado pela grande maioria dos alunos, pela sua sapiência, pela sua bondade, pela sua paciência e pela sua extrema sabedoria. Mas, como sempre, existiam aqueles que não se simpatizavam com o professor, notadamente uma criatura, que vivia procurando meios de colocar em dificuldades o velho sábio, assim como faziam os fariseus com Jesus. Montavam determinadas armadilhas para que o Senhor, o Mestre, se contradizesse. Mas em nenhuma ocasião Jesus perdeu a parada para usar palavras nossas da atualidade para os fariseus. Jesus, como eminente psicólogo, extraordinário educador, sempre tinha palavras de sabedoria e saídas
de sabedoria para qualquer ação constrangedora. Este aluno imitava os fariseus. Preparou uma armadilha para colocar em situação difícil o mestre que era tão adorado pelos seus alunos. Pensou com ele: vou pegar um pequeno pássaro, colocá-lo nas mãos e perguntar ao professor, na frente de todos os alunos: Senhor, tenho um pássaro nas minhas mãos. Ele estará vivo ou morto? Se ele disser que o pássaro está vivo, eu esmagarei o pássaro nas minhas mãos e ele ficará, evidentemente, em situação difícil. Se ele disser que o pássaro está morto, eu abrirei as mãos, o pássaro sairá voando e ele será motivo de zombaria por todos os alunos. Assim pensando, assim fez. Pegou um pássaro, foi para a aula, chegou lá com um pássaro na mão e disse: mestre, eu tenho entre as minhas mãos um pequeno pássaro e gostaria que, com a sua sabedoria, com a sua sapiência, você nos dissesse, para todos nós, os alunos, se esse pássaro está vivo ou morto. O professor, inteligente, arguto, conhecedor das almas humanas, ao olhar nos olhos do aluno, percebeu que ele havia preparado uma armadilha para ele. Então disse, com muita propriedade e humildade: meu filho, a resposta e a vida desse pássaro está em suas mãos. Essa fábula, essa história, de certa forma nos demonstra como ainda existe a maldade humana no mundo, que é capaz de tudo para atingir os seus objetivos obscuros. Mas, por outro lado também, nos diz essa pequena história o quanto a sabedoria, o quanto o conhecimento pode sobrepujar a argúcia, a violência e a maldade humana. Em todos os momentos de nossa vida, em qualquer época de nossa história, percebemos que o homem sábio, o homem íntegro, o homem interiorizado, venceu a violência apenas com o seu raciocínio de sábio. Tanto assim que nós temos o exemplo de Gandhi, que pela paz, pela harmonia e pela tranquilidade venceu a violência do mundo. E foi ele mesmo quem disse: eles me matarão. E é necessário que eu morra assassinado para provar que a paz é mais importante do que a violência. E realmente, após o sacrifício de Gandhi, toda a humanidade sentiu-se sensibilizada a buscar a paz, que na verdade não estava na imposição de ideias, mas estava na consciência tranquila de cada um. Essa era a mensagem que Gandhi transmitia. Também os grandes vultos da humanidade, para não ir a muitos, vamos nos ater a Jesus, que com amor, com dedicação, sendo a mensagem viva do amor de Deus para as criaturas, deixou-se crucificar para demonstrar que somente após a morte a criatura humana pode encontrar a paz. Então, essa história tem vários ângulos. Nos diz também essa história da vontade de Deus que impera no coração das criaturas. É uma ilustração, sobretudo, do destino humano, que para muitos está exclusivamente nas mãos de Deus. Para muitas criaturas, tudo o que lhe acontece é pela vontade de Deus. Tudo o que acontece no mundo é de acordo com a vontade de Deus. Não com a ideia de aceitação da vontade do Criador, mas com a vontade de transferir a responsabilidade dos nossos desatinos, dos nossos desacertos para Deus. Nós dizemos é vontade dele. E nem tudo o que acontece na nossa vida é vontade do Criador. Aliás, é a mais deslavada injustiça que nós praticamos contra Deus dizer que tudo o que acontece conosco é porque Deus quer. Transferir para Deus a responsabilidade dos nossos atos insensatos, impensados, das nossas quedas, quando claudicamos na areia da vida, é uma tremenda injustiça que nós
realmente cometemos contra Deus. Acontece na nossa vida exatamente aquilo que nós fazemos. A doutrina espírita é extraordinária. Como doutrina libertadora, ela nos diz que nós temos o livre-arbítrio para fazer o que quisermos. Mas, como consequência, nós somos obrigados a aceitar a reação da ação que nós empregamos. É nossa responsabilidade a reação daquilo que nós fazemos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Paulo de Tarso já dizia isso com muita propriedade. O homem é responsável por tudo aquilo que ele plantou. Ora, sabemos, por conhecimento da doutrina espírita, e notadamente no Livro dos Espíritos, de que fomos criados todos iguais, simples e ignorantes, desprovidos de qualquer qualidade especial que o Criador pudesse oferir a essa ou aquela criatura. Somos todos iguais. Somos filhos da luz de Deus, com a possibilidade de crescer. Deus nos dá a vontade, que é o morador principal da nossa sede mental, para que nós possamos realizar e buscar o nosso progresso. Todos nós temos um fanal, que é a perfeição. Isso é definitivo. Essa é a nossa destinação final. Chegaremos à perfeição, quer queiramos ou não. E nós precisamos sempre repetir a promessa de Jesus junto ao Criador: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Isso quer dizer que, mesmo quando a criatura foge dos caminhos de Deus e está nos descaminhos do mundo, há uma força motivacional, uma força circunstancial que o traz mais cedo ou mais tarde para os caminhos de Deus. Nem que para isso Jesus tenha que permitir o sofrimento em nossas vidas. Então o sofrimento, a dor, a angústia, a tristeza são consequências das nossas ações nesta vida ou em outras vidas. Já que como espíritas nós acreditamos na imortalidade da alma. Não apenas na imortalidade da alma, mas também na lei das vidas sucessivas, ou na teoria das vidas sucessivas. Sabemos que, ao morrer, estamos apenas nos preparando para renascer a iuris, assim como ontem nascemos a cobra. E assim continuaremos a nossa vida. Então, as nossas ações, a nossa conduta é que determina o que nós teremos pela frente. Então, dizer que Deus quis determinada fatalidade é simplesmente uma tentativa pequena de transferir para Deus um ato que é de nossa inteira responsabilidade. E Simonetti, comentando exatamente isso, nos diz que na nossa condição de filhos de Deus, nós temos uma condição de co-criadores e que nós exercitamos com o recurso da alavanca poderosa que nós dizemos que é a vontade. Exercitando a vontade, temos o poder de moldar o nosso destino e de influenciar ainda sobre o destino daqueles que nos cercam. E aí acresce a nossa responsabilidade. Porque quando nós falhamos, quando nós erramos, quando tombamos na nossa queda, dificilmente o fazemos sozinhos. Normalmente levamos companheiros que estão conosco na jornada da vida para a sua melhoria. Levamos às vezes comparsas que estão querendo a nossa queda e ao satisfazerem, ao se alegrarem com a nossa queda, criam uma dificuldade a mais para o seu crescimento. Então, não estamos sozinhos na caminhada da vida. E a nossa vontade determina exatamente o nosso destino e ainda o destino daqueles que estão jornadeando conosco. Existem criaturas, diz Simonetti comentando esta fala, que não hesitam em esmagar a vida para alcançar os seus objetivos. Principalmente no mundo atual, esse é o exemplo mais claro. Criaturas revoltadas, distanciadas de Deus e que não hesitam em esmagar outras criaturas, eliminar outras criaturas,
sobrepujar outras criaturas para atingir os seus objetivos. E aí envolvem-se com a ambição, a usura, a agressividade, a violência, a mentira, a desonestidade, o vício e o crime. E nós não podemos aceitar que é Deus que quer isso. Em absoluto. Deus não quer o vício, não quer o crime, não quer a mentira. Deus não convive com nenhuma dessas posições negativas que nós oferimos em decorrência do nosso desequilíbrio. Mas também, Deus não condena as criaturas que estão longe dele, envolvidas pelo vício do crime. Ao contrário, vai prover com que essas criaturas, em outras vidas, possam se melhorar. Nem que tenham que vir num corpo limitado, arrastando o umbigo ao chão, pedindo esmola de pobre. E isso não é castigo de Deus. É bênção do Senhor, restabelecendo o princípio do começo da queda moral de cada criatura. Lembremos-nos, portanto, de todas as vezes que nos quedamos na vida, que caímos na vida, é a oportunidade que o Senhor está nos dando de beijar o chão que nos acolheu e recomeçar novamente a vida. E diz mais Simonete, a outros que libertam a vida, estimulando-os a ganhar as alturas, mãos abertas para a solidariedade. São os missionários que aí estão. E não é só porque Deus quer, é porque principalmente eles querem ser missionários. Estão ajudando o mundo, ajudando as criaturas de forma sem buscar auferir vantagens. São missionários que a vida fez missionários através dos seus atos de amor e de bondade. E não é só porque Deus quer. Porque senão eu quero que o Silvio seja missionário. Eu quero que o Valdeci seja um sofredor. Aonde está a justiça de Deus? É muita pequenez de nossa parte imaginar que Deus molda o nosso destino e diga, faça assim, sem as possibilidades de crescimento ou de decréscimo. Ele nos dá a chance do trabalho. Aliás, por isso Deus é a consciência cósmica universal, presente em todas as criaturas humanas. Nós jamais poderemos assemelhar Deus a nós na concepção egoística da própria criatura humana. Nós é que devemos nos assemelhar a Deus, como diz o ensinamento evangélico, porque fomos criados à sua imagem e semelhança, mas com a destinação de co-criadores. Somos artífices do nosso destino. Somos missionários ou somos aqueles criaturas que esmagam a vida. Essas são duas minorias, viu? Duas minorias. Uma minoria são os missionários, aqueles que ajudam a humanidade. A outra minoria são aqueles que vivem destruindo a vida. A grande maioria está no meio. E eu me permito nos colocar todos nessa grande maioria. Quais são os componentes da grande maioria da humanidade? São os indiferentes. Somos normalmente os Pilatos, que lavamos as mãos como se o problema não fosse nosso. Até nos achamos bons, e realmente somos. Só que somos indiferentes. Somos a grande maioria daqueles que estamos indefesos, sem fazer o que devíamos fazer. E aí, vamos ao livro dos Espíritos, que já nos dizia exatamente isso. Olha o ensinamento do livro dos Espíritos. Pergunta 932, do livro 4, do capítulo 1, Esperanças e Consolações. Perguntou Allan Kardec, por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Por que prevalece mais a influência do mal do que do bem? Paulo de Tarso já dizia, o bem que preciso fazer, este não faço. Mas o mal que não posso, este faço. E assim nós continuamos. Nós somos a grande maioria que sabemos não poder
fazer o mal. Mas que, por influência, nós somos, às vezes, levados a compactuar. Quando não fazemos, nos compactuamos, somos comparsas dos maus. A resposta dos Espíritos é bem clara, bem objetiva. E é uma sacudida na moral de nós que nos dizemos bons, que nos dizemos criaturas representadas. Responderam os espíritos superiores a Allan Kardec, simplesmente pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes, os bons, o quiserem, dominarão completamente os bons. O que ocorre conosco, meus irmãos, é que nós somos tímidos, para não dizer que somos extremamente acomodados. É mais fácil vibrar, mais fácil orar. É mais fácil pensar que o mundo vai melhorar. O difícil é arregaçar as mangas, se envolver com o mundo e melhorar o mundo. Agora, nós temos um exemplo marcante para isso. É o caso das drogas, que vem dominando os jovens de nossa sociedade. No seio da maioria das famílias, já existe um parente que já experimentou, que está experimentando ou que vai experimentar drogas. E qual é a nossa posição realmente? Até que o problema ocorra na nossa família, debaixo das quatro paredes do nosso teto, a gente fica como Pilatos, de costas. Teorizamos, vemos na televisão, achamos um absurdo que os jovens estão fazendo da sua vida, meditamos, pedimos a Deus, Senhor, não deixe o meu jovem entrar nessa. Mas de ação definitiva, concreta, o que é que nós estamos fazendo para a droga não entrar no nosso lar? Todos os lares aqui, todos que estão aqui já fazem o Evangelho, o culto cristão no lar. Todos nós dedicamos 15 minutos do dia para conversar com amor, com carinho, com os nossos filhos. Ou será que o nosso diálogo com os filhos está sendo só na hora do almoço, quando encontram? Como é que está? Criamos programas de conversação, de esclarecimento dentro do nosso lar. Quando observamos algum problema lá fora do nosso vizinho, normalmente nós vamos oferecer ajuda ao vizinho, ou pegamos os nossos filhos, trancamos nas portas, está vendo o que está acontecendo lá? Te cuida! Como é a nossa ação? Meus irmãos, ajudar. E diga a Dona Maria, que já até pulou cisterna grávida para tirar a menina. Falar disso está nesse livro, viu? Quem não conhece a história, está na hora. Ainda tem alguns exemplares aqui. Quem quiser adquirir o Atos de Amor, para conhecer essa história da cisterna e outras muito interessantes, pode adquirir depois para a Dona Maria. Então, qual é a nossa ação, meus irmãos? Qual é a nossa ação? Nós somos os bons, mas somos realmente tímidos. E olha, eu já disse e vou repetir, os maus que estão por aí fazendo essa barulheira toda, não chega a 5% da humanidade. É mais ou menos como se nós tivéssemos aqui, quantos nós temos aqui? 150 pessoas, né? Pegar 5% de 150 dá o quê? 7,5? Se tivesse 7 pessoas fazendo barulho, nós não estaríamos, vocês não estariam ouvindo. Basta 5% dessa plateia para conversar alto e a nossa reunião estará toda desequilibrada. É o que está acontecendo no mundo. 5% fazendo arruaça e 95% se escondendo. Timidez ou comodismo? Claro, não é fácil começar uma ação. E nem estou pedindo que cada um encabece uma ação gigantesca de apoio à humanidade, mas que cada um faça a sua parte. Coloque bons livros dentro da sua casa, esparrame literatura boa dentro da sua casa, procure conhecer o problema, converse, advirta, admoeste, chame atenção.
faça alguma coisa para que alguém indesejável não adote o seu filho. Então, meus irmãos, lembrem-se disso. Nós somos a grande maioria que compõe essa humanidade tímida, essa humanidade que não é realmente corajosa. Porque se nós fôssemos corajosas, nós não deixaríamos o mal sobrepujar o bem. E diz ainda Simonete, poderíamos acrescentar que além dessa omissão, ou que a omissão dos bons, favorece ainda que as pessoas se envolvam com o mal. Porque ninguém as ajuda, nem ampara, nem orienta, nem as atende em suas carências e necessidades. É mais ou menos como se nós deixássemos de acender a nossa luz e a escuridão tomasse conta da nossa casa, por falta de uma luz acesa. E às vezes basta acendermos a nossa luz para que a escuridão da rua toda desapareça. Temos exemplos claros, e a mídia dá notícia disso, de pessoas que iniciam às vezes um movimento tímido numa casa de uma rua e influencia positivamente todo o bairro. Basta um começar. Está faltando alguém começar a realmente fazer alguma ação decisiva. Várias coisas nós podemos fazer. Inclusive, se não quisermos encabeçar nenhum movimento, vamos ser participantes dos movimentos já instalados. Quantas às vezes nós vemos apelo na própria televisão, pedindo ajuda, né, para o UNICEF, para a Casa de Amparo, as crianças, enfim, de vez em quando aparece. E a gente fala, não, esse mês o orçamento está pesado, eu vou deixar para depois. Mas o 0,900 para ganhar um automóvel, todo mundo arrisca. Ou não é assim? Será que eu estou enganado? E aí é que está o grande problema, viu? Porque a gente quer ganhar mais. Para fazer o que não se sabe, mas quer ganhar mais. Ao invés de distribuir o que nos sobra, o supérfluo, nós queremos ganhar mais, para complicar mais a nossa vida. Porque quanto mais o homem tem, mais complicado ele fica perante as leis de Deus. Vejam, meus irmãos, que são ações pequenas que nós podemos fazer. Essa do telefone é uma visita às casas assistenciais, às creches existentes, para ver se nós podemos colaborar com algum material didático importante que está faltando lá. Quem sabe um quadro negro, uma caixinha de giz. Falta isso, acham que não? Vá nas creches das periferias. Às vezes nem fralda para pôr os meninos tem. Giz é bom. E a gente pode levar uma caixinha de giz, pode levar um quadro negro e pode, com o dedo, escrever alguma coisa para as crianças no quadro negro, com giz. Ocupar o nosso tempo, que é ocioso, que está parado. Né? Segundo Simonete, há algum progresso feito. Fala-se muito, por exemplo, em cidadania. Né? Ser cidadão é estarmos conscientes de nossos direitos. Já é um passo importante. Poderemos melhorar as condições da vida de uma sociedade trabalhando pelos direitos humanos. Mas há um passo bem mais importante que nós nos esquecemos. Qual é? Assumir deveres. Particularmente o dever fundamental de exercitar a solidariedade, vivenciando a maior lição de Jesus, prestar ao semelhante todo o benefício que gostaríamos de receber se sofrêssemos suas carências. Assumir deveres. Dar ao semelhante tudo aquilo que gostaríamos de receber se estivéssemos na situação dele. Não é tão difícil fazer o bem como se preconiza, principalmente na casa espírita. Fala assim, mas é tão difícil fazer o bem, é tão difícil ser caridoso, não vejo tanta dificuldade assim. O que disse Jesus? O que é fazer o bem? Fazer ao próximo exatamente aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Na situação inversa, colocar-me na posição dele e dizer, o que é que eu gostaria de receber agora? E fazer aquilo, exatamente aquilo. Não é tão difícil assim fazer o bem. E não precisa-se de condições excepcionais, de criar instituições miraculosas para começar a fazer o bem. Tem gente que fica esperando a aposentadoria. Agora a aposentadoria está tão fraca que ninguém espera mais a aposentadoria. Mas espera ganhar na loja para começar a fazer o bem. Criar um lar, uma instituição. Por que já não começar agora?
passando a mão na cabeça de uma criança que passa na rua, não precisa nem adotar, não precisa trazer a responsabilidade. Passe a mão na cabeça dela, dê-lhe alimentação diária, dê-lhe uma muda de roupa. Vá na ponta da sua rua, lá naquele vizinho que é problemático, vá lá ver qual que é a situação. É problema de higiene, ajude. Dê um quadro de sabão. Faça alguma coisa de É isso que a vida nos pede e é isso que a doutrina espírita ensina. A mão que liberta o homem da doença, da miséria, da ignorância, do infortúnio, para que a vida ganhe as alturas, deve ser a filosofia de trabalho de toda a casa espírita e, por extensão, de todo espírita. Tem pessoas que a gente conhece, frequenta o centro há muito tempo, falam, você é espírita. Não, estou tentando ser. E o medo de assumir? Estou tentando. E o medo? Por que não? Não, eu sou espírita. Essa questão de dizer assim, não, falsa modéstia. Não, é medo de assumir a responsabilidade de espírita. Porque espírita tem que fazer isso. Tem que ser a mão que liberta da doença, do infortúnio, do sofrimento. Essa deve ser a filosofia da casa espírita e, por consequência, por via de consequência, do espírita. Bom, então eu prefiro dizer que eu estou tentando ser espírita. Continue tentando. Bom, a doutrina espírita deixa bem claro que não podemos nos omitir diante das misérias humanas. É preciso fazer algo pelo nosso semelhante. O destino de nossa sociedade é o somatório de nossas ações. Não é uma grande ação minha. É o somatório da ação de todos nós que acreditamos. Não se faz uma sociedade boa e se a par do exercício da cidadania não houver o cultivo da solidariedade. E aqueles que participam e se dedicam a esse mistério, que é mais extraordinário isso aqui, logo fazem uma descoberta maravilhosa. Aquele que se ocupa com a vida dos outros, dos necessitados, não é para falar mal. Aquele que se ocupa da vida dos outros, Deus ocupa-se da vida dele. Quando nós temos muito problema e começamos a ajudar os outros a resolver os nossos problemas desaparecem. Sabem por quê? Porque quando nós nos colocamos a trabalho de Jesus, Ele vai estar sempre conosco. Ele está lá, onde está a necessidade, onde está o sofrimento. No empenho de ajudar o próximo, libertam-se das inquietações e angústias que afligem o homem comum, preso ao egoísmo. Ajudando alguém a erguer-se de suas misérias, pairam acima das inquietações humanas. Contribuindo para clarear sendas alheias, iluminam o próprio caminho. E influenciando para o bem o destino de seus irmãos, percebem deslumbrados que encontraram sua gloriosa destinação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nós vamos encontrar uma página assinada por Emmanuel, em Paris, 1861, em que o Espírito discorre sobre o egoísmo. E diz ele, o egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, pois retarda o seu progresso moral. O egoísmo é o maior empecilho para o nosso progresso moral. É o querer para nós, para nós, para nós, é quem impede o nosso progresso moral. Meus irmãos, claro que para vivermos no planeta Terra, neste mundo ainda de expiações e provas, nós precisamos ser precavidos. É claro que nós precisamos ter os nossos rendimentos assegurados. É claro que nós precisamos ter alguma coisa para nos assistir na velhice. É claro que nós precisamos de alguma coisa para atender os imprevistos dos nossos filhos, uma doença ou algo semelhante. Claro, isso tudo é normal. O que não é normal é nós termos isso e queremos mais. Esse é o grande problema. Se temos uma casa, acomoda toda a família, logo queremos duas. Se temos um carro, em que o pessoal anda num carro, logo queremos dois e assim sucessivamente. Costumamos dizer que para a criatura humana, o saco da ambição não tem fim. Quanto mais tem, mais nós queremos. E aí é que está o problema. Porque de uma certa parte do possuir, nós passamos a ser possuídos. E aí a grande dificuldade.
O que precisamos realmente é nos ater na nossa posição. O que é que nós realmente precisamos fazer para a melhoria nossa? É trabalhar em favor dos outros. Numa página recebida pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, em Cataduva, o espírito Hamed fez uma mensagem intitulada Reprogramação, e que eu quero encerrar com ela. Antes, porém, dizer uma coisa muito interessante. Há pouco tempo, havia uma preocupação excessiva no meio espírita do que ia acontecer quando o Chico fosse para o lado de lá. O Chico vai partir, e aí? Quem vai receber os livros? Quem vai receber as mensagens? Quem vai nos consolar? Quem vai nos ajudar? E já naquela época, os orientadores espirituais diziam para não nos preocuparmos, que não ficaríamos órfãos. E dizia mais ainda, ao invés de se preocupar, prepare a sua sensibilidade. Quem sabe você pode ser um dos tentáculos do Chico. Não possa ser o novo Chico Xavier, mas pode ser alguém que mate a fome de alguém em nome do Chico. Pode ser que você não consiga receber um livro, mas que possa articular algumas palavras de amor, de carinho, de compreensão, de esperança para alguém. Ou seja, que os espíritas, ao invés de se preocupar, se mobilizassem para os espíritas todos substituir o Chico. Mas nem isso a espiritualidade nos deixou órfãos realmente. Como nos diz na própria revelação, na terceira revelação, se for preciso, a mensagem espírita, a mensagem dos espíritos vem sem médiuns, mas baseado exatamente nisso, já que o próprio Chico já disse que ele está na prorrogação, Emmanuel também já disse isso. Nós sabemos que mais cedo ou mais tarde o Chico volta para a espiritualidade com a sua missão sublimada cumprida. Os espíritos então começaram a articular-se e nos ajudar. Há uma nova safra de valorosos médiuns aparecendo. Carlos Bacelli em Beraba, Antônio Balduino de Urutaba, esse moço agora, Francisco do Espírito Santo Neto em Cataduva e tantos outros. Uma prova inequívoca de que a obra dos espíritos não vai parar, mesmo que o Chico, Divaldo e tantos outros voltem para o plano espiritual. Porque outros virão. Maravilhoso seria se nós nos dispuséssemos a ser também um desses intermediários. Mas diz o Espírito, reprogramação. Nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes às tuas necessidades, nem mais nem menos. E tem gente que tem e tem mais. Menos não. Mas você tem o justo necessário para as lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sobre o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Basta que para isso, conforme a lição nos ensinou, que usemos a força extraordinária chamada vontade. Pela nossa vontade, nós modificamos a nossa vida. Nós somos artífices dela. Se hoje eu estou infeliz, porque eu não estou usando minha vontade para me tornar feliz. Basta eu querer e a minha vida se modificará. Tem mais um. Você não precisa expulsar da sua vida nenhum desses que hoje você acha que são inconvenientes. Com eles, usando a sua vontade, você transformará a sua vida de infeliz para criatura felicitada e equilibrada. Teus pensamentos e vontades
são a chave dos teus atos e atitudes, as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Portanto, não reclamas, nem se faça de vítima. Antes de tudo, antes de reclamar, antes de choramingar, antes de se vitimizar, analise e observa a mudança que nós queremos, ou a mudança que você quer, está em suas mãos. Reprograme a tua mente. Busque o bem e viverás melhor. Reprograme a tua mente. Busque o bem e viverás melhor. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz. Eu queria lembrar mais uma vez que os meus irmãos que quiserem atos de amor, no final da reunião, procura a Dona Maria. Agradecemos o Luiz pelas suas palavras. Nós vamos fazer o sorteio do livro Opinião Espírita. Número 125.